Deputados vão criar um fórum permanente para debater saídas alternativas para a crise do Estado. Nesta terça-feira, as comissões de Economia e de Representação para acompanhar o cumprimento das leis da Alerj realizou uma audiência pública para debater opções ao plano de ajuste fiscal proposto pelo governo do Estado. A Associação de Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e a Associação dos Servidores do Controle Interno apresentaram 8 medidas para ajudar a combater a crise. O documento sugere a revisão das alíquotas estaduais do ICMS, dos critérios de partilha do Fundo de Participação dos Estados e de cobrança dos benefícios fiscais não aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A securitização da dívida ativa, que é a venda de créditos da administração pública, também foi proposta. Ana Paula Vasconcelos, da Geste Rio, destacou outros 3 pontos do documento que ela considerou mais importantes. Desses 8, os 3 mais importantes, para mim, seriam a questão da discussão do valor dos royalties, que é uma pauta que já vem sendo defendida pela Casa e tem que ser tratada com maior intensidade. A questão do Fundo de Participação da Segurança Pública, já que a alocação de elementos da Força Nacional tem gastos maiores e que poderiam ser evitados ou diminuídos se houvesse uma repartição ou pelo menos transferências voluntárias via o Fundo de Participação de Segurança Pública. E, por fim, o mutirão de cobrança da dívida ativa, que é uma atividade que é do governo do Estado somente, mas que a Casa Legislativa poderia ajudar pressionando as instituições envolvidas para que essas cobranças sejam efetivamente implementadas. Bruno Sobral, professor de economia da UERJ, fez uma palestra sobre como enfrentar a crise com foco no desenvolvimento. Para ele, os cortes propostos no plano de ajuste fiscal podem ser importantes em termos de eficácia do gasto, mas não como principal saída de uma crise financeira. Segundo o economista, além de não oferecer uma solução real, as medidas que o governo quer adotar podem agravar a situação do Estado a longo prazo. Na verdade, elas não oferecem uma solução para a crise, né? A gente tentou expor aqui que o governo federal ele age como um credor. O que ele está preocupado é o Rio voltar a pagar a dívida. O presidente da Comissão de Representação para acompanhar o cumprimento das leis, deputado Carlos Mink, fez uma avaliação sobre a audiência. O parlamentar disse ainda que vai criar um fórum permanente para debater as propostas apresentadas. As associações de técnicos da Fazenda, auditores, analistas, trouxeram 8 pontos. Outras soluções são possíveis. Nós debatemos esses 8 pontos, são pontos concretos que permitem o Rio sair do buraco sem aumentar a dependência, a dívida e o desemprego. Então nós vamos criar um fórum permanente e uma frente política para difundir e sustentar essas propostas. Um dos temas que vai ser debatido neste fórum vai ser a cobrança da compensação pela isenção do ICMS sobre produtos primários e semimanufaturados exportados da Lei Candir. Deputados querem pressionar para que a lei seja promulgada o mais breve possível para negociar a dívida ativa com a União. O Estado tem uma dívida ativa hoje na casa de quase 70 bilhões de reais, mas tem a receber do governo federal, em função das chamadas compensações da Lei Candir, quase 50 bilhões de reais. Ora, por que esses 2 entes federativos não estabelecem um pacto pelo qual parte desta dívida que o Estado tem com a União, que é de mais de 70 bilhões, seja abatida em função do que tem a receber das compensações da Lei Candir e o Estado transfere, né, a sua dívida ativa para a União. Portanto, são soluções viáveis se os entes federados estiverem trabalhando uma lógica da pactuação, uma lógica da cooperação.